Vamos falar. E agora, voltando aqui para o nosso segundo bloco com a doutora Mirelle Mafra, falando sobre violência contra a mulher e também com a Claudineia Moreira. Bom dia, Claudineia. Bom dia a todos, bom dia, doutora Mirelle Mafra, bom dia aos ouvintes da 87 FM, sejam muito bem-vindos à comunitária, com um tema muito importante para a questão da mulher e da sociedade em geral. E o nosso programa Estúdio C, ele está sendo apoiado, né, pela Amanda Augusta Pilates, sua coluna no lugar certo, Caramelo Banho e Tosa, da Ellen, né, e da Nanda, e também do Restaurante Catedral, apoio cultural desses nossos amigos, dessas nossas amigas. Agora vamos para o segundo bloco. Claudineia, vamos falar? Bom, como tema, né, da nossa entrevista está a Lei Maria da Penha. Segundo dados que anotei, a Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006 e versa sobre a violência doméstica. Então, nós gostaríamos que a senhora falasse um pouquinho sobre o que é a violência doméstica, como ela se caracteriza, e o feminicídio, porque são diferentes, né, essas caracterizações, explicasse para nós o que significa, e dados também que sejam relevantes sobre o tema. Então, a Lei Maria da Penha foi sancionada em 2006, é uma lei multidisciplinar. Todo mundo acredita que é uma lei penal, mas é uma lei multidisciplinar. Ela vai trazer, então, as diretrizes de atuação de toda a rede de enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha foi, pela ONU, reconhecida como a terceira melhor lei na temática no mundo. Estamos atrás do Chile e da Espanha somente. E ainda assim, com uma das leis mais avançadas no planeta sobre a temática, ainda somos o 5º país em número de feminicídio. O feminicídio, então, é uma qualificadora do crime de homicídio, em que ele é praticado com menosprezo ou discriminação à mulher pelo simples fato da condição de ser mulher ou nesse ambiente doméstico e familiar. Mas o que é ambiente doméstico e familiar? Por que a Lei Maria da Penha não abarca todas as mulheres? A Maria da Penha é direcionada para os crimes onde as mulheres deveriam estar mais protegidas, que era dentro dos seus lares, né? O lar reduto inviolável pela própria Constituição não é o lugar onde elas estão mais seguras. E estávamos falando um pouco antes de iniciar aqui as gravações, que muita gente fala, briga de mulher, ninguém bota a colher, põe a colher. Por se tratar nesse ambiente privado, essa violência que machuca as mulheres de várias maneiras, que a gente já vai falar dos tipos de violência também, ela se tornou invisibilizada, normalizada, e as mulheres acabam sofrendo por essa cultura que transforma essas mulheres fragilizadas dentro dos seus lares, né? A violência doméstica é aquela que acontece dentro desse ambiente residencial, de pessoas que moram juntas, não importa se existe relação de parentesco ou não. Por exemplo, uma empregada doméstica pode ser vítima de violência doméstica. A violência familiar são entre pessoas que são parentes ou que se consideram aparentadas, né? Até mesmo aquele parente de consideração, ele está no âmbito da violência familiar. E das relações íntimas de afeto, porque muitas vezes as pessoas não residem juntos, mas em caso de companheirismo, namoros mais consistentes, né? Então nós temos a relação íntima de afeto, que são as uniões estáveis e os casos de namorados. A vítima sempre é mulher,
Para ser enquadrada na Lei Maria da Penha, a vítima não é sempre mulher, independentemente da orientação sexual da mulher. O autor pode ser autor ou autora. Pode ser porque, até mesmo nas relações homoafetivas, pode haver, sim, a violência doméstica, familiar, né? E as mulheres trans, as travestis também podem ser enquadrados na Lei Maria da Penha. É uma lei que traz uma violência de gênero, que é essa violência que se constrói nessa cultura que nós temos de poder e de submissão, e construído então ao decorrer dos séculos de humanidade, e que colocam então uma mulher nessa situação de hipossuficiência dentro dessa relação ambiental, de íntima, familiar e doméstica. Então, eu vou colocar aqui algumas coisas que, quando criança, eu era muito xereta e ficava ouvindo conversa de adultos, né? Então, havia sempre algumas conversas do tipo, o que acontece entre quatro paredes tem que ficar em quatro paredes. Uma vez conversando com uma senhora já bem idosa, ela disse que ela tinha pavor do barulho da chave fechando a porta, porque ela se casou com 12 anos ou 13 anos. Ela era bem idosa já na época, faz mais de 30 anos isso, que eu era criança, e ela conversando com a minha mãe, eu sentadinha ali, mas com o ouvido, né? E ela falando que ela tinha pavor do barulho da chave, porque ela se casou com 12 anos de idade, quer dizer, não é idade para se casar, mas naquela época, né? Acontecia, né? E o marido dela fechou a porta e ela disse na época, né, que a partir daí, todas as vezes que havia o barulho da chave, ela tinha pavor. Resta dizer que aos meses se passaram, ela teve um bebê, ela teve o bebê de noite e foi brincar de manhã lá ela morava numa fazenda, e ela foi brincar no quintal, deixou aquela criança ali. E no caso, era um casamento com um senhor bem mais velho, né? Seja na idade que fosse, era bem mais velho que ela. Então, agora eu vou colocar a questão aqui, só lembrando, né, falando disso. Desde a criação da Lei Maria da Penha, ela sofre ataques, a lei em si. Deboches, como, tem que criar uma lei Zé da Penha, porque as mulheres também batem, porque não é justo e tal. E, hoje em dia, o ataque tem sido, assim, bem mais forte contra a lei e até contra a própria Maria da Penha, que está viva. E como que isso prejudica o atendimento às vítimas? Sempre se questionou por que uma lei direcionada para a mulher, como eu falei, é o ambiente que ela deveria estar segura e onde ela tem sofrido mais violência. Dados de 2023 demonstram que os processos de violência doméstica e familiar cresceram 51% no ano de 2023. São 21% de toda a demanda do judiciário é violência doméstica e familiar. Então, a gente precisou ter a Lei Maria da Penha, então foi realmente um rompimento, uma tentativa de rompimento com essa cultura que nós vimos enfrentando, o patriarcado, enfim, que colocam essa mulher numa situação de submissão em relação ao parceiro, né? Esses mecanismos que fazem de controle e de poder dentro de uma relação que deveria ser igualitária. Nós precisamos que uma lei viesse a ser instituída para que as mulheres conseguissem um pouco mais de proteção. Ainda estamos muito longe de conseguir essa igualdade do respeito dentro dos lares, mas precisou existir a Lei Maria da Penha para que essa mudança de paradigma começasse a acontecer. Então, quando eu falei que a Lei Maria da Penha é uma lei multidisciplinar, é uma lei. A gente tem apenas um crime na Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Todos os outros são direcionados como a atuação
da promoção social, como que a articulação entre esses órgãos, né, que tem que atuar em rede. O que é atuar em rede? Eu tenho que me comunicar com a promoção social, com a saúde, com o judiciário, para que a gente possa dar todo o suporte, defensoria pública, para que a gente possa dar todo o suporte para que essa mulher enfrente o que a gente chama de ciclo de violência. A mulher nenhuma procura um parceiro para ser violentada de qualquer tipo de violência, né? Depois a gente até pode falar dos tipos de violência. Nenhuma mulher vai procurar isso. Ela procura realmente um parceiro para dividir uma vida, para dividir sentimentos, emoções. E quando ela se sente, quando ela é violentada, a gente chama de um ciclo. Geralmente começa com alguma tensão, alguma cobrança, ou o parceiro está mais nervoso e a mulher tenta evitar de todas as formas, acreditando que está provocando e se sente culpada por aquela situação. Mas o que está acontecendo? Sou eu que estou provocando. E essa tensão aumenta até que acontece realmente o episódio de violência, que pode ser tanto física, que é a física você fala, a violência contra a mulher é só física. Não, a física é só uma delas. A física é o ápice, né? É o feminicídio. A gente fala de até mesmo de espiral, porque não é só um ciclo, não é um ciclo fechado, que vai começar e vai terminar. Ele vai evoluindo. Então, essa violência pode ser um empurrão, um chacoalhão, qualquer forma que agrida o corpo. Né? Isso, agride o corpo, um tapa. Então, tudo que agrida o corpo. Então, quando deixa hematoma, a gente fala em lesões corporais. Né? Existe a lesão corporal, que é decorrente de violência doméstica e familiar. A via de fato é quando realmente não vai deixar vermelhidão apenas, né? E o feminicídio é a qualificadora, então, quando existe a morte e a tentativa de homicídio dessa vítima. A violência psicológica, que pode ser por forma de ameaças, perseguição, formas de humilhação, que a gente hoje, desde 2021, nós temos o tipo penal de violência doméstica, violência psicológica contra a mulher, é a mesma lei que instituiu o crime de stalking, que é a perseguição, a violência moral, muitas vezes a própria violência física ou psicológica vem junto com outra violência. A violência moral é aquela que calúnia, aquelas ofensas, xingamentos. A violência sexual, que muitas vezes as vítimas não percebem que estão sofrendo, acreditando que dentro do relacionamento existe a obrigação desse relacionamento. Também tem uma troca, e a troca sexual sem o consentimento dela, ou muitas vezes de forma agressiva, com violência ou grave ameaça. O crime de violência patrimonial, que a gente percebe muitas vezes o crime de uma violência psicológica junto com a violência patrimonial. Retém os objetos de trabalho da vítima, os documentos, danifica, geralmente a gente vê muito danificar o celular da vítima, que é este meio que a vítima tem de buscar apoio. Sim, e aí como fala assim, né, que a violência contra a mulher é uma violência realmente de domínio. Então, se eu mino, se eu te afasto da tua rede de apoio, né, eu não gosto do teu irmão, não gosto da tua mãe, e vai afastando de toda a rede de apoio. E essa mulher, ela se entra então nesse círculo, né, porque depois dessa fase de violência, aí existe a fase que a gente chama de lua de mel, que é a fase dos perdões, nunca mais vai acontecer isso. Ela perdura por um tempo até que vem outra fase de tensão, violência, e por isso que a gente fala em espiral, porque no ápice dessa espiral está o feminicídio, que é realmente a morte da mulher dentro desse ambiente. E o feminicídio é uma morte evitável, porque se a mulher conseguir quebrar este vínculo, né, este círculo, essa espiral, ela se protege, até mesmo as medidas protetivas, né? Se ela consegue quebrar esse vínculo e requer uma medida protetiva,
as vítimas de feminicídio, só 11% das vítimas de feminicídio tinham uma medida protetiva. Todas as outras, 89%, então, as mulheres, esse espaço para demonstrar e trazer luz ao assunto, então a gente realmente precisou de uma lei para dizer como que a gente vai começar a construir essa mudança, para que as mulheres estejam protegidas dentro dos seus lares. Gente, nós vamos para o terceiro bloco já. É um assunto muito importante. Daqui a pouquinho a gente volta com mais. Quem quiser mandar perguntas, 3552-6038.